O sol de outono filtrava através das janelas altas da igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, mas o ar estava carregado de tensão. No centro do altar, o caixão de madeira polida de Manuel Oliveira repousava, rodeado por flores brancas que pareciam zombarias em meio ao caos. A família, reunida em bancos apertados, explodiu em discussões acaloradas assim que o padre terminou a oração final. "O testamento diz que a casa em Alfama vai para Ana, mas isso é injusto", gritou o irmão mais velho, João, apontando o dedo para a irmã caçula. Ana Oliveira, com 28 anos, sentava-se imóvel no primeiro banco, os olhos verdes fixos no chão, sentindo o peso do luto misturado à raiva contida. Ela havia cuidado do pai nos últimos meses, enquanto os irmãos estavam ocupados com suas vidas distantes, mas agora, no momento mais vulnerável, eles atacavam como hienas. De repente, a porta lateral da igreja rangeu e uma mulher alta, de cabelo loiro curto e olhos azuis penetrantes, entrou com passos firmes, ignorando os olhares curiosos. "Eu sou Maria, esposa de Ana", anunciou ela com voz calma, mas firme, parando ao lado de Ana e pegando sua mão. O silêncio caiu como uma bomba, seguido por um murmúrio de choque. A família conservadora de Ana, enraizada nas tradições católicas portuguesas, nunca soubera de sua orientação sexual, muito menos de um casamento secreto. João se levantou, vermelho de fúria. "Esposa? Isso é uma piada de mau gosto no funeral do nosso pai." Ana sentiu o coração acelerado, o segredo que ela guardara por anos agora exposto no pior momento possível. Maria, com 30 anos, uma advogada de direitos humanos em Porto, havia insistido em vir, mas Ana a pedira para esperar. Agora, o ato de amor se transformava em um campo minado. Enquanto o padre tentava acalmar os ânimos, Ana apertou a mão de Maria, dividida entre gratidão e pânico. Como ela explicaria isso à mãe, viúva devota que via o casamento como sacramento divino apenas entre homem e mulher? A discussão sobre o testamento foi esquecida. O verdadeiro legado de Manuel Oliveira agora era o escândalo que ameaçava despedaçar a família. Ana se lembrou das noites em que confidenciara ao pai sobre sua identidade e ele, surpreendentemente compreensivo nos últimos dias, sussurrara: "Sê feliz, filha." Mas felicidade? Agora parecia uma ilusão distante. Maria, sentindo a tensão na mão de Ana, murmurou: "Estou aqui por ti, amor." Mas Ana sabia que isso era apenas o começo de uma tempestade. Fora da igreja, os parentes cochichavam e o primo distante, um padre conservador, já planejava uma intervenção. Ana, sempre a pacificadora da família, agora era o centro do furacão. Ela pensou em como tudo começara, 3 anos atrás, em uma conferência em Coimbra, onde conhecera Maria. O amor florescera rápido, intenso, mas escondido das sombras da sociedade portuguesa, ainda marcada por preconceitos apesar das leis progressistas. O casamento, realizado em segredo em uma pequena capela no Alentejo, fora um ato de rebelião e compromisso. Mas agora, no funeral, o segredo virava arma. João se aproximou, sibilando: "Pai nunca aprovaria isso. Vais manchar o nome da família." Ana ergueu o olhar, a voz trêmula: "Pai sabia, João. E ele me amava do jeito que sou." A revelação só piorou as coisas. A mãe, Dona Isabel, desmaiou dramaticamente e o caos se instalou. Maria ajudou a levantá-la, mas o gesto era hostil. Enquanto levavam o caixão para o cemitério, Ana caminhava ao lado de Maria, sentindo olhares como facas. A herança material era insignificante comparada à herança emocional que agora se desintegrava. No carro a caminho de casa, Ana confrontou Maria: "Por que vieste?" "Eu disse para esperares." Maria respondeu: "Porque te amo e não vou te deixar sozinha nisso." Mas Ana sentia o peso da traição involuntária, sua escolha de amar Maria agora custava a paz familiar. Em casa, em Alfama, com suas ruas estreitas e fados e quando ao longe, a família se reuniu para velório. Discussões acaloradas sobre o testamento recomeçaram, mas agora entrelaçadas com acusações morais. "Isso é contra Deus?", exclamou a tia religiosa. Ana, exausta, retirou-se para o quarto, onde Maria seguiu. "Temos que enfrentar isso juntas", disse Maria. Mas Ana duvidava, o conflito interno a dilacerava. Ela amava Maria, mas o preço era alto: perder a família?
A noite caiu e Ana chorou, questionando suas escolhas. O dia seguinte traria mais confrontos, e ela sabia que decisões difíceis viriam. A manhã seguinte amanheceu cinzenta sobre Lisboa, com a neblina do Tejo invadindo as ruas de Alfama. Ana acordou com o som de vozes alteradas na sala, a família já se reunia para dividir os bens, mas o elefante na sala era sua relação com Maria. Dona Isabel, a mãe, sentava-se rígida no sofá, o rosário nas mãos, murmurando orações. Filha, isso é um erro. O pai deve estar se revirando no túmulo, disse ela, os olhos inchados de choro. Ana, vestindo um vestido preto simples, sentiu o estômago revirar. Maria, ao seu lado, manteve a compostura, mas Ana via tensão em seus ombros. João, o irmão, liderava a ofensiva. Se queres viver essa vida, faz longe de nós. Mas a casa? Pai deixou para ti porque não sabia. Ana rebateu, ele sabia sim, João. Nos últimos meses, contei tudo. A revelação caiu como um raio, a família se dividiu. Alguns primos mais jovens, influenciados pela geração milenial portuguesa, murmuraram apoio sutil, mas os mais velhos, enraizados na ditadura salazarista que ainda ecoava em memórias, condenavam veementemente. Maria interveio, o amor não é uma escolha, é quem somos. Ana e eu nos casamos legalmente, e isso é reconhecido em Portugal desde 2010. Mas as palavras soaram vazias para Dona Isabel. Leis mudam, mas Deus não. O conflito escalava, Ana sentia pressão social, os vizinhos já focando nas janelas. Ela se lembrou de sua infância, rezando na igreja, aprendendo que o amor era entre homem e mulher. Como reconciliar isso com o que sentia por Maria? O dia prosseguiu com advogados chegando para ler o testamento oficial. Surpresa, Manuel deixara uma carta anexa revelando que sabia do segredo de Ana e aprovava, pedindo à família que a aceitasse. Minha filha merece felicidade, escrevia ele. João rasgou a carta em fúria, isso é falsificação. Ana chorou, o apoio póstumo do pai a fortalecendo, mas também a isolando mais. Maria sugeriu uma conversa privada com Dona Isabel, mas a mãe recusou. Saia da minha casa, intrusa. Ana teve que escolher, defender Maria ou acalmar a mãe? Ela optou pela primeira, dizendo, Maria fica, mãe. Ela é minha família agora. O ato de coragem custou caro. Dona Isabel saiu batendo a porta, indo para a casa da irmã. Sozinhas, Ana e Maria abraçaram-se, mas Ana questionava, vale a pena? Estou perdendo tudo. Maria respondeu, estamos ganhando autenticidade. Mas o dia trouxe mais dor. No trabalho, Ana, professora de literatura na Universidade de Lisboa, ouviu cochichos de colegas conservadores. Uma aluna, sabendo do escândalo, perguntou, professora, é verdade? Ana negou, mas a mentira a corroía. À noite, um telefonema de João, se não terminarmos isso, cortamos relações. Ana desligou, tremendo. Maria cozinhou um jantar simples, bacalhau com azeite, tentando normalizar. Conversaram sobre o passado. Maria, vinda de uma família liberal em Porto, sempre fora aberta sobre sua sexualidade, mas Ana, de raízes tradicionais, lutava com a culpa católica. Por que escondeste tanto tempo? Perguntou Maria. Ana admitiu, medo de rejeição. O conflito interno de Ana aprofundava, ela amava Maria, mas o preço social era imenso. No dia seguinte, uma reunião familiar forçada. Primos mediavam, mas acusações voavam. Estás destruindo a família, gritou a tia. Ana rebateu, não, o preconceito está. Maria defendeu, Portugal evoluiu, mas mentes como as vossas não. A discussão virou briga, objetos voaram. Ana saiu correndo, Maria atrás. No mirador da Senhora do Monte, com vista para a cidade, Ana desabafou, sinto-me traída por todos. Maria confessou, eu forcei a vinda ao funeral porque não aguentava mais esconder. A revelação abalou Ana, era uma traição sutil? Elas discutiram, vozes altas e quando? Ana questionou o relacionamento, talvez não estejamos prontas. Maria chorou, não digas isso.
A noite terminou em silêncio tenso. Ana dormiu sozinha, refletindo sobre escolhas erradas. O alto preço da verdade a fazia duvidar de tudo. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções em Lisboa, com o outono trazendo chuvas que pareciam lágrimas da cidade. Ana evitava a família, focando no trabalho, mas o escândalo se espalhava como fogo em mato seco. No café da universidade, colegas a olhavam de soslaio e um professor conservador comentou: essas modas modernas destroem valores. Ana sentiu a pressão social, o peso dos olhares julgadores em uma sociedade que, apesar de leis LGBTQ+ avançadas, ainda carregava resquícios de machismo e religiosidade. Maria, de volta ao Porto por trabalho, ligava diariamente, mas as conversas eram tensas. Precisas enfrentar, Ana. Mas Ana hesitava, o conflito interno a paralisando. Uma carta anônima chegou: pecadora, afasta-te da família. O medo cresceu. Era de um parente? Dona Isabel ligou, implorando: termina isso, filha. Volta para Deus. Ana chorou, dividida entre amor e dever filial. João, em uma visita surpresa, ofereceu um ultimato: renuncia à herança ou perdemos contato. Ana recusou: a herança é o que pai quis. Mas internamente, duvidava: valia perder irmãos por amor? Maria voltou no fim de semana e elas passearam pelo Chiado, tentando reconectar. Mas uma discussão eclodiu em um café. Tu me expuseste, acusou Ana. Maria rebateu: esconder era matar-nos por dentro. A verdade doía, Ana via que sua covardia prolongara o sofrimento. De volta em casa, elas conversaram profundamente sobre Mauta Nossé. Era certo desafiar a família por felicidade pessoal? Ana, influenciada pela educação católica, sentia culpa: e se for pecado? Maria, ateia, argumentava: o pecado é negar quem és. O diálogo as aproximou, mas o telefone tocou. Dona Isabel hospitalizada por stress. Ana correu para o hospital de São José, encontrando a mãe frágil na cama. Isso me matou, filha, sussurrou ela. Ana culpou-se: sua escolha causara isso? João acusou: vês o que fizeste? Ana saiu destruída, questionando tudo. Maria esperava: não é tua culpa. Mas Ana explodiu: é sim. Se não fosses tu. As palavras saíram, ferindo Maria profundamente. Elas brigaram feio, Maria saindo para um hotel. Sozinha, Ana refletiu sobre danos. O amor valia tanta dor? No dia seguinte, uma reunião com um terapeuta, sugerida por uma amiga. Ana desabafou sobre pressões, família, sociedade, autoaceitação. O terapeuta perguntou: o que queres realmente? Ana não soube responder. Enquanto isso, Maria lidava com seu próprio conflito. Em Porto, amigos a apoiavam, mas ela sentia culpa por forçar a revelação. Uma ligação para Ana: desculpa, amor. Elas se reconciliaram por telefone, mas o dano estava feito. O alto trau veio em uma festa familiar obrigatória, o aniversário da tia. Ana foi sozinha, enfrentando julgamentos. Onde está a tua amiga? Zombou João. Ana defendeu: minha esposa. A briga explodiu, parentes se dividiram, alguns saindo em solidariedade a Ana. Dona Isabel, ainda fraca, implorou paz. Ana saiu chorando, sentindo a perda irreparável. Em casa, Maria esperava com flores: vamos lutar juntas. Elas planejaram confrontar a família unidas. Mas um twist: João descobriu que Maria ajudara Manuel a alterar o testamento, favorecendo Ana. Traição, gritou ele em uma ligação. Ana confrontou Maria: é verdade? Maria admitiu: sim, ele pediu ajuda legal. A revelação abalou a confiança, Ana sentiu-se manipulada. Usaste meu pai para nos forçar? Maria negou: foi por amor. A discussão virou noite adentro, com lágrimas e acusações. Ana questionou o relacionamento: talvez seja melhor separar. Maria implorou: não desistas. O dilema moral pesava: lealdade à família ou ao amor?
Ana dormiu atormentada, sonhando com o pai, escolhe com o coração. Acordou decidida, mas o caminho era incerto. A tensão crescia, com mais confrontos à vista. A chuva torrencial castigava Lisboa, espelhando o caos interno de Ana. Dias após a revelação sobre o testamento, ela confrontou Maria. Por que não me contaste? Maria explicou, teu pai quis surpresa, para te proteger. Mas Ana via manipulação e isso nos isolou mais. O conflito escalava, Ana sentia traição dupla, da família e da parceira. Dona Isabel ligou, melhorando, vem sozinha, filha. Podemos consertar. Ana hesitou, o apelo maternal forte. Ela visitou a mãe, sozinha, em uma tarde chuvosa. Abandona isso, e serás bem-vinda, disse Dona Isabel. Ana chorou, não posso abandonar quem amo. A mãe rebateu com histórias de tradição, na nossa família sempre foi assim. Ana saiu dividida, o peso da herança cultural esmagando-a. No trabalho, o preconceito se manifestou, um aluno conservador reclamou e o diretor sugeriu discrição. Ana sentiu a sociedade portuguesa, progressista na lei mas conservadora no coração, fechando portas. Maria, em Porto, enfrentava seu drama. Colegas questionavam sua ética profissional por envolver-se no testamento. Perco credibilidade, confessou ela a Ana por videochamada. Ana simpatizou, mas o ressentimento persistia. Elas decidiram uma pausa. Preciso de espaço, disse Ana. Maria concordou, magoada. Sozinha em Alfama, Ana refletiu sobre escolhas. Casar em segredo fora certo? Esconder da família, ético? O dilema moral a consumia. Uma amiga lésbica a convidou para um grupo de apoio em Lisboa, onde ouviu histórias semelhantes, rejeições, mas também aceitações. O tempo cura, disse uma. Ana ganhou força, mas o telefone tocou. João planejava contestar o testamento judicialmente. Provarei manipulação, ameaçou. Ana panicou. Perder a casa significava perder o último laço com o pai. Ela chamou Maria, preciso de ti. Maria veio imediatamente, e juntas consultaram um advogado. Temos chances, disse ele. Mas o processo traria mais exposição. Na corte, em uma audiência preliminar, a família se reuniu. João acusou, Maria influenciou um homem doente. Maria defendeu, foi vontade dele. Ana testemunhou, voz trêmula, pai me aceitava. O juiz adiou, mas o dano emocional era imenso. Dona Isabel, assistindo, pareceu abalada. Após uma conversa privada, talvez eu esteja errada, murmurou a mãe. Um vislumbre de esperança, mas João endureceu. À noite, Ana e Maria celebraram pequena vitória com vinho do Douro, reconectando. Perdoa-me? Perguntou Maria. Ana assentiu, sim, mas precisamos ser honestas. O amor renascia, mas o preço era alto, amigos distantes, família fragmentada. Um twist, uma prima revelou que João escondia um segredo próprio, um caso extraconjugal. Hipócrita, pensou Ana. Ela confrontou o irmão, julgas-me enquanto escondo o teu? João negou, mas a semente da dúvida plantada dividiu mais a família. Dona Isabel, sabendo, questionou valores. Talvez todos tenhamos pecados, disse ela. Ana viu a oportunidade, aceita-me, mãe. A mãe hesitou, mas um abraço veio, tímido. O progresso era lento, mas real. Maria e Ana planejaram uma viagem ao Alentejo para relembrar o casamento. Lá, em Campos Dourados, elas discutiram o futuro, enfrentamos o mundo juntas. Mas ao voltar, más notícias, o processo judicial avançava, com testemunhas contra. Ana sentiu desespero, perderei tudo? Maria prometeu, não, lutaremos. O clímax se aproximava, com decisões que mudariam vidas. Ana, mais forte, enfrentava o conflito interno. Aceitar perdas por autenticidade? A resposta viria cara. O inverno chegava a Lisboa, com ventos frios do Atlântico carregando promessas de mudança.
A audiência final no tribunal era tensa. A família Oliveira lutava às bancas, olhares cruzados como espadas. O juiz leu depoimentos. Manuel, em vídeo gravado antes da morte, confirmava apoio Ana e sua esposa Maria. A herança é para elas. João empalideceu, sua contestação desmoronava. Ana sentiu alívio misturado a tristeza, o pai a defender além-túmulo. Dona Isabel, ao lado, apertou sua mão, talvez ele tivesse razão. O verdito, herança confirmada. Fora do tribunal, abraços cautelosos, João murmurou desculpas, fui cego. Mas feridas profundas permaneciam. Ana e Maria voltaram para casa em Alfama, celebrando com um jantar íntimo. Vencemos, disse Maria. Ana ponderou, mas a que custo? A família se reunia aos poucos, Dona Isabel visitava, tentando entender. Conte-me sobre Maria, pediu ela uma tarde. Ana compartilhou histórias, o encontro em Coimbra, o amor crescendo apesar de barreiras. A mãe ouvia, lágrimas nos olhos, medo me cegou. O progresso era frágil, mas autêntico. No entanto, sociedade ainda pressionava. Em um evento universitário, Ana enfrentou comentários homofóbicos. Ela rebateu publicamente, amor é amor. Aplausos de jovens, mas olhares de desaprovação de idosos. Maria, promovida no trabalho, enfrentava inveja, usou conexões pessoais. Elas discutiam noites adentro sobre equilíbrios, carreira, família, identidade. Um dia, uma proposta, adotar uma criança. Estamos prontas? Perguntou Ana. Maria assentiu, sim, para mostrar ao mundo. Mas dúvidas morais surgiam. Em uma sociedade ainda dividida, era justo expor uma criança? Ana consultou o terapeuta, o que é certo? Ele respondeu, o que traz felicidade sem dano. A decisão pendeu, fortalecendo o laço. Meses passaram, a família se reuniu no Natal, pela primeira vez com Maria. Toasts cautelosos, risos forçados, mas genuínos momentos. João admitiu o seu caso passado, todos erramos. Ana viu hipocrisia virar empatia. Dona Isabel presenteou Maria com um rosário, para proteção. Um gesto de aceitação. Mas o caminho não era linear, recaídas vinham, como quando uma tia cortou contato. Ana chorava, mas Maria consolava, escolhemos nós. O despertar coletivo crescia. Ana escreveu um artigo sobre sua jornada, publicado em um jornal lisboeta, inspirando outros. Reações mistas, apoio e ódio. Ela sentiu o impacto social, questionando, mudaria mentes? No aniversário de casamento, no Alentejo, elas renovaram votos sob o sol poente. Apesar de tudo, escolheria de novo, disse Ana. Maria sorriu, eu também. De volta a Lisboa, a vida normalizava, mas lições perduravam. O preço da autenticidade era alto, mas a liberdade, inestimável. Ana refletia sobre danos, amizades perdidas, família remendada, mas alma inteira. O final veio em uma reunião familiar pacífica, com risos e quando. Ana pensou, as escolhas foram certas? A jornada de dor e crescimento moldara todos. E você, leitor, acha que esconder a verdade por amor à família é uma escolha moralmente defensável ou a autenticidade deve sempre prevalecer, custe o que custar?